Ok, eu não sabia que eu queria tanto assistir a sétima temporada até assisti-la. E tipo assim, uma temporada reveladora, com uma trama, com uma carga emocional lá em cima e que revelou muita coisa. Enfim, vem comigo, vamos desvendar a sétima temporada de The Hungry. Hey guys, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, essa temporada aconteceu muita coisa e tipo assim, vamos destrinchar tudo ponto a ponto aqui. Mas assim, é muita coisa de verdade, eu me empolguei muito. Mas antes disso, eu tenho um recado muito importante, se liga. Esses são os melhores desenhos que vocês vão ver hoje. E se por acaso essas artes inspirarem vocês a aprender a desenhar, se tornar um profissional, até ganhar muito dinheiro com isso, pois sim, você pode ganhar muito dinheiro com os seus desenhos. Dito isso, se você quer aprender a desenhar, vai lá nesse perfil e clica no link da minha bio. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o link estará na descrição. E finalmente temos um deslumbre de como a Terra acabou. E eu sei, a série já deixou bem claro como tudo aconteceu, mas tinha algo faltando, entende? E até eu assistir a sétima temporada eu não sabia. Mas o que estava faltando era a série contar quem de fato foi a primeira comandante. A série dá a entender que a primeira comandante é Becca Branheda. Só que, para minha surpresa, não é a Becca. E eu sei que a Becca tinha a chama e o Nightblood, mas toda a mitologia, linguagem, maneira de viver, abrindo mão dos princípios convencionais dos humanos e criando um novo, foi a Calliope e não a Becca. Então, ela é a primeira comandante. Até a maneira de como o novo comandante tinha que ser escolhido foi graças meio que a ela. O conclave foi criado porque ela lutava no porão com o irmão e anos depois ela decidiu, entre aspas, desafiar o irmão pela chama. Assim nasce a ideia para o conclave. E sem falar na personalidade dela como comandante. Todo comandante que apareceu na série, bom ou mal, tem personalidade. E tudo isso é meio que por causa dela. Já que, a pedido da Becca, ela tinha que escolher uma pessoa boa para que a chama ampliasse a capacidade. Por isso que todos que foram treinados foram ensinados a ter personalidade. Disse isso não é insano. Tá tudo se encaixando na série, entende? É tanta coisa que eu poderia separar por tópicos, tipo os vilões. Os vilões dessa sétima temporada foram muito bem feitos, cada um com a sua personalidade e características. Os dois são manipuladores, porém, cada um tem o seu jeito. Por exemplo, o Sheid-Reda, ele tem a capacidade de manipular, só que mesmo com essa habilidade, ele prefere a brutalidade. Ele se mostrou inteligente em alguns pontos, mas mesmo assim, ele prefere o sangue. Diferente do pastor, o pastor, apesar de ter uma certa brutalidade, ele prefere a manipulação. Só que a dele é mais perigosa, já que ele usa a religião como embasamento para tal feito. E também usa um pouco da história da humanidade, como as guerras, por exemplo. E apesar de novamente a série usar um dos protagonistas como bucha, porém, diferente das outras vezes, dessa vez eles acertaram muito. Porque dessa vez eles não precisaram usar um dos protagonistas para ter uma boa trama. Essa trama da sétima temporada, ela se faz antes do primeiro episódio, entende? Seja com as pessoas se preparando para viajar para o espaço, ou entrar em um bunker, ou criar uma inteligência artificial. Todo o drama da sétima temporada é por causa desses fatores, e sem contar com as referências da série para a vida real, que são muitas, tá? Por exemplo, governos em guerra, inteligência artificial, que tudo isso se combina na série. Que muita coisa acontece na série por causa dessa trama. Isso acontece na vida real. Isso está acontecendo exatamente agora. Então é um bom paralelo. Voltando ao vídeo e falando em personagem principal, eu não esperava a morte do Bellamy. E tipo assim, cara, isso foi muito surpreendente. A carga emocional passada está sendo
muito real. Isso ativa na gente o senso de urgência. E isso tá acontecendo desde a metade da sexta temporada. Só que na sétima, a pessoa que criou o roteiro da série, enfim, se superou. E muito. E esse tal senso de perigo se inicia quando o Bellamy, graças ao Shade encontra o livro da Mad. E o pastor decide usar o Shade para capturar a Mad. Só que ele falha na missão. Só que mesmo ele falhando, a Mad sentiu medo de perder a Clarke. E ela não queria que ninguém ali morresse por causa dela. Então ela decide simplesmente se entregar. Só que o filho de uma jumenta do pastor jogou uma bomba no bunker. E é aí que o senso de perigo aumenta e muito. E você acha que todo mundo ali vai morrer. A série consegue passar isso muito bem. Com o desespero da Clarke por causa da Mad. O desespero do Murphy por causa da Emory. Assim, meus amigos, a todo tempo você sente que a vida da Emory está escorrendo entre os dedos. E que não há nada a ser feito. Mesmo eles conseguindo chegar em Sanctum. E enquanto isso, a Mad voluntariamente se entrega para que as pessoas que ela ama não sofram. Só que ela descobre que a Becca Brownhead, a criadora da chama, não queria que o pastor encontrasse a luz. Daí ela começa a dificultar a pesquisa. Só que o pastor, aquele filho de uma jumenta, força a entrada na mente da Mad. E para ficar mais desesperador, a Clarke e a Octavia não conseguem sair no lugar exato do resgate da Mad. Porque uma maluca mudou a configuração do portal. Enquanto isso, a Emory está em cirurgia. E na moral, o desespero do Murphy é muito comovente, cara. Porque quem assistiu o Murphy de lá de trás da primeira temporada sabe o quão o Murphy era um pé no saco. E que nunca ficaria com ninguém. E muito menos se essa pessoa colocasse ele em perigo. Só que enquanto às vezes o Murphy se sacrificou. E simplesmente pelo simples fato que a Emory gostaria que ele fizesse. E tipo, véi, isso é construção de personagem. Esse casal ele foi construído muito bem desde o início. Bom, voltando pro vídeo. E mesmo sendo levada a Sanctum, Emory não resiste e acaba falecendo na mesa de cirurgia. A partir desse momento eu já esperava de tudo na série e realmente eles vieram com tudo. E de verdade foi meio que inacreditável, velho. E para deixar a carga emocional mais absurda do que já tava, toda a morte da Emory se passa ao mesmo tempo em que a invasão cerebral do pastor na Mad. E na moral, cara, foi de cortar o coração quando a Clarke encontrou a Mad em estado catatônico, irmão. De verdade, deu vontade de chorar muito na hora. E quando ela começou a chorar, abraçando a Mad e chamando ela de meu bebê. Cara, irmão, que bagulho indignante. Se eu pego esse pastor, assim, maluco, que revoltante, velho. E pra me deixar mais maluco do que eu já tava até aquela altura do campeonato, uma parada absurda ia acontecer. Como a Mad estava em estado catatônico, a Clarke decidiu executar a Mad pra tentar aliviar a dor dela. Só que assim, cara, é muito triste, cara. Foi muito triste ver aquilo, é sério. Só que a Octavia pede pra fazer isso no lugar dela. E quando ela quase ia executando, o cientista, que eu não sei o nome, pediu pra parar. Porque o boss do pastor, aquele filho de uma jumenta, já tinha conseguido a informação que ele tanto queria. E daí, meu parceiro, finalmente tivemos a Clarke Badass, uma Clarke casca grossa e muito fodona. Ela fez a mesma pose que a Selene Anjos da Noite com as granadas saindo do elevador. Véi, isso foi muito épico. Ela abre o elevador jogando as granadas, sacando duas Glocks. Irmão, que cena satisfatória foi essa da Clarke executando todo mundo. Tá que pariu, foi muito, muito épico. É porque assim, às vezes podemos até esquecer, mas a Clarke, ela foi muito treinada durante esses anos todos, tá? Então ela é muito boa e era isso que eu queria ver. Só que a série meio que não mostrou tanto assim. Bom, enfim. Só que daí o pastor já tinha entrado na luz. Só que a Clarke foi atrás. Na moral, que cena foda foi essa? Ela não quis nem saber se estava na presença de um ser além da compreensão. Ela só sentou o dedo no pastor, a bala bem na cabeça. Mano, ela simplesmente meteu uma bala na cabeça do pastor. E depois que ele caiu no chão, ela continuou atirando. Isso foi muito, muito, muito satisfatório. Era essa Clarke que eu queria ver desde o início, entende? Desde a pós terceira temporada. Porque essa Clarke da terceira temporada foi a que se tornou One Head. Então essa Clarke era a que eu queria ver. Então assim, foi muito satisfatório, muito épico, tá? Porém,
A Clark iniciou o teste e falha nele, e simplesmente falhou no teste. Por isso, a humanidade estava condenada. Só que a Raven entra novamente na luz e tenta convencer o ser superior que a humanidade merece uma segunda chance, porque eles, apesar de errar, eles podem acertar e se tornar melhor que isso. Só que a luz contra-argumenta que a humanidade nunca vai mudar. É só isso que eles sabem ser. E aí é que entra a minha personagem favorita, Octavia. E ela mostrou o quão ruim uma guerra pode ser, com um discurso mostrando que todos ali são humanos, e se um humano mata outro humano, ele também morre. Isso simboliza que, por mais que possamos executar outra pessoa, uma parte da nossa humanidade morre junto e não tem conserto, a menos que você se permita enxergar o bom da vida. E é assim que você evolui. E graças a esse discurso, a humanidade transcendeu. Menos a Clark, porque ela executou o pastor no teste da humanidade. E eu já falei isso aqui várias vezes, mas foi muito satisfatório. E assim, por mais que no final tenha tudo ser saído muito bem, tudo deu certo, com todos voltando à vida, menos o Bellamy, isso não tira o peso do que foi a sétima. A sétima temporada foi incrível e arrisco a dizer que foi a melhor temporada de toda a série. Mesmo que o final tenha desfeito toda a carga emocional, trazendo todo mundo de volta, ainda assim foi muito boa, até porque provavelmente essa última cena só foi colocada ali para dar um encerramento, entende? A série, até onde eu sei, essa é a última temporada. E se por acaso a oitava temporada vier, eu volto aqui para dar a notícia muito feliz, porque realmente a sétima, como me empolgou muito para continuar, eu queria muito a oitava, mas eu não sei como seria a oitava, porque muita coisa aconteceu e não faria tanto sentido. Mas se a oitava não vier, quer dizer que aquela última cena é realmente a última cena da série e que ali foi mais só para dar um conforto a quem estava assistindo. E se é isso, por mim tá tudo bem. A sétima foi maravilhosa. Bom, é isso. Esse foi o meu review da sétima temporada e provavelmente última. E se você gostou, se inscreve, já deixa o like também pra ajudar essa conta. E tipo assim, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu sou David e esse é meu domínio inato.